Então, pessoal, voltando com nossas aulas de instalações elétricas, antes de continuar a parte prática, temos que ver um pouquinho da teoria de enfiação, que é a passagem dos fios nos eletrodutos. Então, vamos aqui ver quais são esses princípios básicos. Imagine que a gente quer ligar uma lâmpada. Então, essa lâmpada, ela tem que chegar dois condutores nela. Quando eu falar condutores, são fios, são os condutores elétricos. Então, tem que chegar dois condutores nela. Um é o condutor neutro e o outro é o condutor da fase. A gente já viu isso nos princípios elétricos, lá nos princípios básicos da energia elétrica. Mas se a gente ligar diretamente o neutro e a fase, a lâmpada vai ficar ligada o tempo todo. Então, a princípio, é preciso a gente ter um dispositivo que possibilite a gente ligar e desligar aquela lâmpada. Esse dispositivo é o interruptor. Então, aí nesse desenho, a gente vê essa lâmpada exatamente com o circuito mais simples possível. Da minha fonte de alimentação, que é um quadro de energia, do quadro sai um condutor diretamente para a lâmpada, que é o condutor neutro, e sai um condutor que é o fase. O fase vai até o interruptor e eu ligando ou desligando o interruptor é que eu mando a energia para a minha lâmpada ligar ou desligar. Esse condutor que fica entre o meu interruptor e a minha lâmpada, que está ali representada de laranja, é o que a gente chama de retorno. Então, os três fios, os três condutores básicos que a gente precisa com o circuito elétrico simples de uma lâmpada são os condutores neutro, fase e retorno. Então, vamos imaginar algo mais prático. Vamos pensar no nosso quadro de energia e desse quadro sai um eletroduto. Esta representação aqui, vamos pensar que seja o nosso eletroduto. Por dentro dos eletrodutos vão passar os fios. O eletroduto sai do meu quadro e vai até o meu ponto de energia que está no teto. É aquela caixa octagonal, né? Aqui eu representei como um hexágono, mas vocês sabem que a caixa ela é octagonal. Sai desse ponto para o meu ponto no teto, e do meu ponto no teto sai outro eletroduto que vai pelo teto, desce pela parede até chegar ao meu interruptor. Então eu tenho um eletroduto do quadro até o meu ponto no teto e um outro eletroduto do meu ponto do teto até o meu interruptor. E a gente vai ligar os nossos condutores. Aqui em azul eu liguei o condutor neutro, ele vai diretamente do quadro para a lâmpada, né? No caso seria uma luminária. Depois eu tenho meu segundo condutor, que seria o condutor fase, que é esse vermelho, ele sai do meu quadro para o meu interruptor, e eu tenho o condutor de retorno, que sai do meu interruptor até a lâmpada. A gente já aprendeu a desenhar os nossos eletrodutos nas nossas aulas práticas, então até esse ponto aqui a gente sabe representar. Esta representação aqui em planta é a representação do meu quadro de distribuição. Essa representação como um círculo grande estou utilizando como a representação do meu ponto de iluminação no teto. E esse círculo menor é a representação do interruptor simples, o interruptor de uma seção. Eu tenho um eletroduto que sai do quadro até o ponto de iluminação e um outro eletroduto do ponto de iluminação até meu interruptor. É exatamente o que está desenhado aqui em cima. Essa letrinha A quer dizer que quando eu pressiono o interruptor A, ele acende essa lâmpada A. Só existe aqui uma única lâmpada e um único interruptor nesse meu desenho. E eu tenho aqui esse número 1, quer dizer que essa minha lâmpada ela está ligada no meu circuito número 1. O que é que falta agora? Falta eu poder representar os meus condutores, os meus fios. Os fios eles estão por dentro do eletroduto. O eletroduto é representado por essa linha daqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma representação que vai mostrar quais fios estão passando dentro deste eletroduto. E esta representação será assim. Uma barra contínua quer dizer que eu tenho um fio passando aqui dentro e esse fio é uma fase. Uma barra onde eu tenho uma
saliência aqui na parte superior, como se fosse um L invertido, esse aqui é a representação de neutro. Então, ao fazer essa representação aqui, como eu tenho dois traços, eu sei que dentro desse meu eletroduto estão passando dois fios. E esses fios, um é uma fase e o outro é um neutro. Esse numeral 1 quer dizer que é a fase do circuito 1, que é essa fase aqui. Como é que eu vou prosseguir agora? Esta fase vai prosseguir, vai passar direto por esse ponto e vai passar por este outro eletroduto aqui, vai ter que passar aqui. E o meu neutro não, o meu neutro vai morrer aqui no meu ponto de iluminação. Porém, um outro condutor, que é o condutor de retorno, irá nascer nesse interruptor, sair daqui e ligar a minha lâmpada. Então, na minha representação, eu tenho mais dois fios passando nesse trecho do eletroduto. Aqui está o trecho do eletroduto, aqui tem os dois fios passando. Que dois fios são esses? Um é uma fase, já viu como é a representação, é uma barra contínua, aqui, e eu boto o numeral 1 aqui para dizer que é a fase do circuito 1, que está ligando a lâmpada que está no circuito 1. E essa fase ela chega no interruptor e sai um outro condutor. Que outro condutor é esse? É meu condutor de retorno. A representação de retorno é esta daqui, que é meia barra. Meia barra reta é um retorno. E eu coloco aqui a representação da letra A para dizer que essa letra A está saindo da minha lâmpada, do meu interruptor A para a minha lâmpada A. Então, esta aqui é a representação em planta deste circuito elétrico aqui muito simples, que é para ligar apenas uma lâmpada com um interruptor. Vamos prosseguir com outra ligação muito simples. Digamos que eu queira ligar uma tomada. Então aqui eu tenho também, novamente, muito simples. Eu tenho aqui o meu quadro, novamente. Eu tenho um eletroduto ligando do quadro até o meu ponto de iluminação que fica no teto. E desse ponto de iluminação no teto sai outro eletroduto até a minha tomada. Vamos pensar que isso aqui é a continuação do exercício anterior ali, do slide anterior. Então, anteriormente, eu já tinha a minha iluminação, eu vou completar. Então, aqui está o meu condutor neutro, aqui está o meu condutor fase, e eu vou precisar de um terceiro condutor, que é o condutor terra. Ou seja, para ligar a minha tomada, em vez de apenas dois condutores, que é fase e neutro, além do fase e neutro, eu tenho que ter o condutor de terra, que é isso representando pela cor verde. Prosseguindo aqui está a representação do meu exercício anterior, no slide anterior. Eu vou complementar com essa nova ligação aqui. Então, esta parte é fácil. Eu tenho um eletroduto que liga daqui para a minha tomada, só que essa minha tomada já está em outro circuito, está no circuito 2. Como a gente vai ver em outras aulas, as tomadas e a iluminação não podem estar no mesmo circuito. A parte da iluminação eu já tinha ligado, já está aqui os condutores representados. Mas o que é que acontece? Agora, nesse primeiro trecho, eu estou passando mais três condutores, mais três fios, que é uma fase, um neutro e um condutor terra. Então, eu tenho que representar que esses três fios também estão passando nesse trecho do eletroduto. Então, aqui está a nossa representação. A fase é uma barrinha contínua, a gente já sabe, está aqui, só que essa fase agora, ela é a fase do circuito número 2. Eu tenho um neutro também, aqui está o neutro, e eu tenho agora o terceiro condutor, que é um condutor de terra, e a simbologia é esta aqui, é meia barra com um topozinho plano, como se fosse um pequeno T, realmente lembrando terra. Então, no total, passando nesse eletroduto aqui, eu tenho 5 fios. Eu tenho 2 fios para o circuito 1, uma fase e um neutro, 3 fios para o circuito 2, uma fase, um neutro e um terra. E eu tenho que representar essa segunda parte aqui, que representa este outro eletroduto. Passando por aqui, eu tenho fase, neutro e terra, continuando o nosso circuito elétrico. E aqui acabou a nossa representação. Então, como vocês podem ver, o que a gente vai fazer nas nossas ligações elétricas, como a gente vai representar em planta, é ir completando o desenho de modo que apareçam todos os condutores que passam dentro de todos os eletrodutos. E as simbologias que nós vamos usar serão essas aqui: fase, neutro, terra e retorno. São as 4 simbologias possíveis
para os nossos condutores na nossa plantazinha de instalações elétricas. Algumas notinhas sobre as nossas tomadas. Nossas tomadas atualmente no Brasil tem 3 pinos redondos e tem essa configuração aqui. Mas eu não posso ligar qualquer fio em qualquer pino. Existe uma ordem aqui. Então, se eu ver a tomada nesta posição, com o pino do meio mais para cima, aqui, então a ordem seria que o neutro estaria aqui à minha esquerda, eu teria aqui o terra no centro e a fase na minha direita. E essa posição se mantém sempre que eu vou colocar a tomada independente da sua posição. Então, por exemplo, se minha tomada estiver nesta posição, veja que ela está de cabeça para baixo em relação a esta daqui, eu tenho esta ordem aqui, a fase que é o lado de cá, o terra continua no meio e o neutro no meu lado direito. Veja que eu peguei esse desenho e inverti. A posição da fase é sempre relativo ao pino do meio, que é o pino do aterramento. Mesma coisa se eu girar para um lado ou para o outro, seja para a direita ou para a esquerda, a posição vai se manter. O fase, nesse caso aqui, estará no pino mais superior, mas nessa posição estará aqui no pino mais inferior, de modo que eu tenha sempre essa configuração aqui. E eu posso instalar minha tomada de qualquer posição, com o pino do meio para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, contanto que eu ligue sempre a fiação nos seus pinos corretos. Existe uma posição melhor do que outra para ligar? Existe, e seria entre você ligar nessa posição ou essa, com o pino do meio para cima ou para baixo, é melhor ligar com o pino do meio para cima. Por que isso? Porque algumas tomadas apresentam essa configuração aqui. Se você ligar nesta posição, você vai ver que o fio vai estar indo para baixo. Eu vou conectar essa minha tomada, esse meu plug nessa minha tomada, e ela vai estar com o fio indo para baixo. Se eu colocar minha tomada nessa posição, minha tomada vai estar de cabeça para baixo, com o fio indo para cima. Então é melhor que esteja nesta posição do que nesta, mas tecnicamente nenhuma das duas está incorreta. Agora, no caso de tomadas duplas, duas coisas podem acontecer. Eu posso colocar as tomadas nesta configuração aqui, onde eu tenho uma tomada para cabeça para cima e outra de cabeça para baixo, digamos assim. Veja que eu tenho que fazer a ligação de forma correta. Então, nesta posição de cá, vocês vão ver que a fase vai estar aqui à minha esquerda. Mas como no mesmo ponto de tomada, a segunda tomada está invertida, eu tenho que, quando fazer a ligação, usando fios aqui por dentro, eu tenho que fazer cruzando aqui para que se mantenha a fase na posição correta. E já nessa posição aqui, onde eu mantenho os 3 pinos para cima, eu vou ligar diretamente o que está na esquerda para a esquerda e o que está na direita para a direita, ligando sempre em linha reta. Existe uma posição melhor entre essas duas daqui? Existe, que seria essa daqui por causa disso aqui também. Se eu tiver duas tomadas, eu consigo encaixar dessa forma, consigo encaixar as duas aqui. Enquanto que nessa posição, uma tomada vai bater na outra e elas não vão encaixar. E qual é a forma errada? O que é que eu não devo fazer? É isso aqui. Veja que nessa tomada eu tenho as tomadas invertidas, uma para cima e outra para baixo. Só que eu liguei em linha reta aqui, uma com a outra. Muita gente faz isso porque é fácil de ligar assim, ou pode se esquecer de fazer a ligação. Só que está incorreto, porque aqui a fase, neste ponto, vai estar na posição correta, porque vai estar à direita, só que se eu passar a direita ela para cá, a fase está no lugar onde seria o neutro. Então esta tomada aqui ficou errada, a ligação ficou invertida em relação à tomada de cima, simplesmente porque eu passei o fio em linha reta e não cruzado. Isso porque as duas tomadas estão para cima ou para baixo. Então essa forma aqui não é a forma correta de fazer a ligação. Completando aí, nós temos mais um tipo de interruptor. Então vamos comparar aqui. Que é o interruptor paralelo, também é chamado de interruptor vai e vem, e o interruptor three-way. Todos esses são nomes comuns que vocês vão ver o pessoal chamando em armazém ou em obra. Vão chamar interruptor vai e vem ou interruptor three-way. Mas o nome correto é interruptor paralelo, é o que vai estar na embalagem, é como você vai comprar.
Então, no interruptor comum, interruptor simples, que é esse aqui que eu estou ligado, eu tenho aqui na lâmpada, chegando na lâmpada, o meu fio neutro, e eu tenho um fio fase que vai até meu interruptor, e do meu interruptor ele sai um fio, que é o retorno, até a minha lâmpada. Existem dois contatos apenas atrás desse interruptor. Num contato você vai ligar o condutor fase e do outro vai sair o condutor neutro. Então, desta forma aqui eu tenho a minha ligação elétrica. E o interruptor paralelo serve para quê? O meu interruptor paralelo serve para que eu possa interligar dois interruptores na mesma lâmpada. De modo que, se eu mexer em qualquer um dos interruptores, não importa qual, esse interruptor vai ligar ou desligar a lâmpada. Imagine, por exemplo, que eu esteja aqui nessa posição que está aqui desenhada. A minha energia elétrica está vindo pela minha fase, está sendo conduzida até esse polo está ligado por um fio até o outro polo do interruptor, passa pelo meu interruptor e liga a lâmpada. Se eu acionar qualquer um dos dois interruptores, se eu acionar este aqui, essa ligação elétrica se desfaz e vem para cá. Então minha energia vem para cá, prossegue por aqui, mas quando chega aqui não tem para onde ir. E não tem para onde ir porque esse interruptor estaria ligado para cá. A mesma coisa acontece se eu fizesse no de baixo. Porém, se eu tiver com esse interruptor aqui na posição do interruptor para baixo e mover esse aqui para baixo, a lâmpada volta a acionar. Ou seja, eu posso ligar ou desligar a lâmpada em qualquer um dos meus pontos. Isso é para isso que serve o interruptor paralelo, para que eu tenha dois interruptores ligando ou desligando a mesma lâmpada. Qualquer interruptor que eu teclar, qualquer um deles, independente da ordem, minha lâmpada vai ser acionada ou vai ser desligada. E como é que é a ligação dela? Eu vou ter dois interruptores paralelos, por isso, se não for dois não faz sentido, eu coloco um interruptor simples, e eu vou fazer o seguinte. A minha fase tem que chegar em um interruptor primeiro. O primeiro interruptor onde a minha fase chegar, eu vou chamar de interruptor número 1. Isso é uma convenção para facilitar quando você estiver lançando em planta. E eu tenho o meu segundo interruptor que eu vou chamar de interruptor número 2. Então, se você decorar o seguinte. Para o meu interruptor 1, chega uma fase e saem dois retornos em direção ao interruptor 2. Isso é o que acontece no interruptor 1. Chega uma fase e saem dois retornos em direção ao meu interruptor número 2. E no meu interruptor número 2, o que acontece? Chegam dois retornos e sai um outro retorno em direção à lâmpada. Se eu seguir essa linha de raciocínio, não importa a posição, eu sempre vou conseguir fazer minha ligação corretamente. Interruptor 1, chega a fase, sai dois retornos. Interruptor 2, chega dois retornos e sai um retorno para a lâmpada. Então vamos lançar ele em planta. Aqui está o meu desenho. Vocês podem ver aqui a representação da minha caixa de distribuição. Está saindo daqui um eletroduto em direção ao meu ponto de iluminação. Do meu ponto de iluminação eu tenho um eletroduto saindo para um interruptor e para outro interruptor que está em outra posição. Veja que os dois interruptores estão com a mesma letra que a letra A. Por que isso? Porque os dois interruptores ligam a mesma lâmpada, que é a lâmpada A. E eu tenho aqui um terceiro condutor ligando uma tomada aqui que está ligado no circuito 2, só para completar o nosso desenho. Então, como é que eu vou começar a fazer? Vou seguir essa trajetória que está aqui nesse desenho. Inicialmente, vou lançar o meu fase e o meu condutor neutro. Sai o fase e sai o neutro até aqui. O neutro fica onde? O neutro vai ligar direto na lâmpada, daqui ele não passa, ligou na lâmpada. Mas o fase, o destino final dele eu tenho que fazer ele chegar no meu primeiro interruptor. Digamos que eu considere que esse aqui seja o meu interruptor número 1. Tanto faz se seja esse ou se for esse. Vai dar no mesmo resultado no final das contas. Se esse aqui for o meu interruptor número 1, aqui chega o fase do interruptor 1, chegou o fase, e dele vai sair dois retornos. Então aqui está dois retornos saindo. Dois retornos, fase chegou aqui e dois retornos voltou. E para onde é que estão esses dois retornos? Os dois retornos têm que chegar até o meu interruptor número 2. Então aqui eu prossigo. Então aqui os dois retornos chegam no meu interruptor número 2 e daqui sai um terceiro retorno, que é o que vai acionar a lâmpada. Então aqui está o meu terceiro retorno, que saiu deste interruptor e chegou aqui e ligou a lâmpada. Pronto, acabou, a minha lâmpada está ligada.
Já liguei a lâmpada e os dois interruptores. E agora eu vou ligar a minha tomada. Minha tomada vai precisar de uma fase de luz de terra, vai passar por esse eletroduto aqui e depois vai passar por esse eletroduto até chegar à minha tomada. E está completo o meu circuito elétrico aqui para essa lâmpada com interruptores paralelos e essa minha tomada. Vocês podem achar um pouco complicado no começo, mas com prática isso se torna muito fácil e automático. Para praticar mais um pouquinho, vamos fazer essa última ligação aqui. Já é um pouquinho mais complexa. Eu tenho aqui o meu quadro. Saindo do meu quadro, eu tenho 4 pontos de iluminação. O eletroduto ligando dessa forma que está aqui representado. Eu tenho um interruptor paralelo. Um está posicionado aqui, o outro está posicionado aqui. E esses dois interruptores A ligam as duas lâmpadas A que estão aqui. Ou seja, se eu tocar nesse interruptor, essas duas lâmpadas acendem ao mesmo tempo. Se eu tocar nesse aqui, também acende ao mesmo tempo. E vice-versa, se eu tocar aqui, apagam as duas ao mesmo tempo. Se eu tocar aqui, apagam as duas ao mesmo tempo. Tenho mais dois pontos de iluminação, o ponto C e o ponto D. E aqui eu tenho um interruptor de 2 seções. Se eu clicar no interruptor na seção B, eu ligo a lâmpada B. Se eu teclar na interruptor C, eu ligo a lâmpada C. Todas elas estão ligadas no circuito 1. Então vamos lá começando. Vamos começar ligando o meu circuito A. Digamos que eu diga que esse meu interruptor número 1 seja o meu interruptor número 1 seja esse daqui. Tanto faz se for esse ou se for esse. Não vou dizer que seja esse aqui de cima. Então primeiro, no interruptor número 1 tem que chegar o quê? Tem que chegar a fase. Então a fase tem que percorrer esse caminho por aqui. Percorre esse caminho por aqui. E tem que percorrer esse caminho até aqui, até chegar no interruptor número 1. No interruptor número 1, chega a fase. O que é que acontece? Do meu interruptor número 1, saem 2 retornos. E para onde? Os 2 retornos saem para o meu interruptor número 2, que vai ser esse daqui. Então, saem 2 retornos do interruptor número 1, passam por esse trecho do eletroduto, tem que passar por aqui. Aqui está ele passando, tem que passar por aqui para chegar no meu interruptor número 2. Então, no meu interruptor número 2 chega 2 retornos, e o que acontece? Sai um terceiro retorno para ligar a lâmpada. Então, aqui está o meu terceiro retorno que sai para ligar essa primeira lâmpada daqui, e essa lâmpada já está ligada. Só que essa outra lâmpada também tem que ser ligada. Então, esse mesmo retorno, não é um novo, esse mesmo retorno que ligou ela aqui, ele passa direto também para ligar essa daqui, e aqui está o meu terceiro retorno. E eu acabei de fazer a ligação do fase e dos retornos do meu interruptor e da minha lâmpada A. O que é que falta agora? Falta ligar o neutro. Aqui está o neutro. O neutro liga aqui no primeiro ponto de iluminação. Já ligou essa lâmpada, morreu para essa lâmpada. Só que ele tem que passar por aqui para poder ligar esta outra lâmpada aqui. E essa outra lâmpada agora está com o retorno, que foi esse terceiro aqui que a gente colocou, e mais o neutro, que é esse aqui que passou para chegar aqui. E aqui meu interruptor A morreu. E agora o que é que vamos fazer? Vamos ligar agora no nosso interruptor B. Então o que é que acontece? O meu fase tem que chegar no interruptor e aqui B. Então o fase já está chegando aqui, né? Ele já passou por aqui, então daqui para cá ele tem que passar até chegar aqui no B. Então vai passar aqui o meu fase, passa por esse trecho do eletroduto e ele passa novamente por esse outro trecho aqui para chegar no interruptor B. Chegou, o que é que vai acontecer? Vou sair com o meu retorno. Dele saem 2 retornos, o B e o C. Chegam em fase, saem 2 retornos. Por que 2 retornos? Porque é um retorno para a lâmpada B e um retorno para a lâmpada C. O interruptor da lâmpada C tem que morrer aqui. Então ele já está ligado aqui para cá, acabou. Mas o B tem que chegar até esta lâmpada. Então vamos prosseguir. Aqui vai meu retorno da lâmpada B, passa por aqui. E ele tem que passar por aqui para chegar aqui. Ela vai, passou por aqui. Então todos os retornos ligados. O que é que falta agora? Essa lâmpada vai acender? Não, porque só está chegando aqui o retorno. E essa lâmpada aqui vai acender? Não, porque só está chegando também o retorno C aqui. Então está faltando o quê? O neutro. Então eu vou fazer o meu neutro passar nesse trecho aqui, para que possa ligar essa minha lâmpada C. E vou fazer o neutro passar por aqui para ligar a minha lâmpada B. E este é o meu circuito completo para esta representação aqui de 4 pontos de lâmpada, 4 pontos de iluminação,
com um interruptor paralelo e um interruptor de 2 seções. Como eu disse, é uma questão de prática. Assim que a gente for fazendo mais exercícios, a gente vai conseguir fazer isso de forma automática e a gente se vê na aula prática na nossa planta que nós estamos completando.